Olá a todos, Moacir Bezerra, sou médico nutrólogo. Bem, pessoal, vim falar de um assunto bem interessante hoje, que é suplemento alimentar. Será que os suplementos alimentares realmente são essenciais, fundamentais, para que eu tenha uma boa forma física e uma boa performance na atividade física e no exercício? Bem, é sobre isso que eu vou falar agora. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é um suplemento alimentar. Um suplemento alimentar é um produto que foi desenhado para que a gente complemente a nossa dieta em uma proteína, em um aminoácido, em uma vitamina, em um mineral, ou numa erva ou numa planta, desde que eu não tenha conseguido obter isso numa dieta normal. Então é uma coisa, como o nome está dizendo, que suplementa a minha dieta, que vai além do que eu já estou conseguindo na minha dieta. Eu gostaria de lembrar que o suplemento ele não deve ser usado como substituição da alimentação. Ele é um suplemento da minha alimentação. Bem, quando a gente está falando de suplemento, a gente tem que primeiro entender que existe uma pressão de mercado, uma pressão de marketing muito grande em cima do suplemento. Estima-se que no ano de 2020, o mercado de suplementos movimente uma quantidade de dinheiro na ordem de 52,2 bilhões de reais. Isso é uma quantidade muito grande de dinheiro, equivalente ao PIB de um país como Bósnia e Herzegovina. Então, a gente tem que entender que uma grande indústria de suplemento, como fatura muito dinheiro, ela pode muito bem contratar um grande atleta ou uma personalidade, pedir que essa pessoa diga que toma esse suplemento e que por isso que tem essa performance tão boa na sua atividade física ou no seu esporte, ou então por isso que ela tem essa composição corporal tão boa, ou é por isso que ela é tão bonita. Tá certo? Mas isso na verdade não é o que acontece. Mas por que as pessoas procuram tomar suplemento alimentar? São vários os motivos. Um, pode ser porque ela acha que vai corrigir um problema alimentar, uma deficiência alimentar que ela tem. Segundo, é porque ela acha que tomando suplemento ela vai ter uma melhor performance na atividade física. Terceiro, é porque ela acha que tomando suplemento ela vai se recuperar mais rápido de um treino mais pesado ou até de uma prova. E quarto, porque ela está na moda. E quinto, é porque, já que o meu concorrente está usando, eu também vou querer usar, não posso ficar para trás. Quando a gente vai para a literatura, a gente vai ver que existem classificações dos suplementos alimentares. Tem uma classificação bem simplesinha, que eu gosto muito, que faz o exemplo de um sinalzinho de trânsito. Classifica os suplementos em verde, amarelo, vermelho. Verde é aqueles que eu posso usar porque realmente são seguros e comprovadamente eles têm benefício. Amarelo é aquele que, apesar de ser seguro, ainda não tem um benefício comprovado. E o vermelho é aquele que chama atenção porque não deve ser usado por um de dois motivos. Ou realmente não funciona e já está comprovado, ou então ele funciona, mas não é seguro. Ele leva certamente um dano à saúde e esses vermelhos estão sempre na lista de antidoping das grandes agências antidoping ao redor do mundo. Eu gostaria de chamar a atenção que a maior parte dos suplementos alimentares que a gente encontra nas lojas de suplemento pertence a esse grupo vermelho e a esse grupo amarelo, tá? Então, assim, cuidado com o uso de suplemento porque ele pode ser perigoso. Também não estou querendo dizer que a gente não deva usar os suplementos. Muito pelo contrário, ele deve usar e eu inclusive os uso sempre aqueles do grupo verde, que tem realmente uma comprovada ação e efetiva segurança na minha saúde e para o meu paciente. Uma coisa muito comum que acontece no meu dia a dia no consultório é que eu, avaliando o que é que o paciente está usando como suplementação, eu vejo que ele está usando um monte de coisa que ele não precisa e deixando de usar coisas essenciais para o benefício na sua saúde ou na sua forma física. Eu tenho um caso clássico de um paciente meu, um senhor de 73 anos, estava muito bem, atlético, forte, sem barriga, um senhor, apesar dos 73, bem jovem e bem forte. E ele tomava uma quantidade enorme de suplementos. Só que ele fazia atividade física muito bem feita há muito tempo, era um ex-militar, e ele tinha uma rotina de alimentação espetacular. Mas ele achava que a sua boa composição corporal, a sua boa saúde se devia ao suplemento e não a atividade física e a esta alimentação adequada que ele tinha. Primeira coisa que eu fiz foi pedir para que ele parasse a maioria, fui dar uma olhada depois com calma em um por um e mantive só aqueles que realmente iriam beneficiar, fazendo com que ele tivesse uma ingestão muito menor de suplementos, inclusive uma economia muito grande de dinheiro. Mesmo os suplementos do grupo verde, esses que comprovadamente funcionam e são seguros, a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, eu tenho que saber se o suplemento que eu estou utilizando para a modalidade adequada que eu vou praticar. Por exemplo, beta-alanina. Beta-alanina é um suplemento que melhora a performance em atividades de alta intensidade e que tem uma duração entre 1 e 4 minutos. E eu vejo muitas vezes no consultório pessoas tomando a beta-alanina para fazer musculação, que apesar de ser uma atividade de alta intensidade, a duração do esforço é menos de 1 minuto. Pode chegar a 1 minuto, mas geralmente é menos de 1 minuto.
quando na verdade eu poderia e deveria utilizar uma betalanina para um praticante de crossfit, que tem uma atividade que normalmente é um pouco mais demorada, mas também é de alta intensidade. Então isso é muito importante, você adequar o suplemento que funciona para aquela modalidade para que ela funcione. Uma segunda coisa que a gente precisa também verificar nos suplementos que a gente vai utilizar e que funcionam é a questão do timing, do momento que eu vou utilizar. Eu vou dar o exemplo da cafeína, onde você deve utilizar a cafeína cerca de 30 a 60 minutos da hora de você iniciar o exercício. Se eu começar, como a gente vê muitas vezes, o indivíduo começando a usar a cafeína na hora do início do treino e ela vai fazer efeito depois de 30 a 60 minutos. Ele vai terminar o treino quando ela vai dar o pico e aí já não adiantou usar. Outro suplemento que tem um time importante, um momento importante de utilizar, e a gente vê isso muito no dia a dia sendo utilizado da forma incorreta, é a creatina. A creatina é melhor absorvida e ela faz mais eficiência se ela for utilizada após a atividade física e não antes. E a grande maioria das pessoas que tomam creatina tomam antes do treino porque acham que isso vai ser mais importante. Inclusive, no rótulo das creatinas está escrito que deve ser utilizado antes do treino. Outra coisa importante é que os suplementos eles podem ser também utilizados de forma aguda ou forma crônica. A cafeína, como eu citei, ela deve ser usada de forma aguda. Eu vou usar somente no dia que eu vou me exercitar. Já a creatina, ambos do grupo verde, deve ser utilizada todos os dias, inclusive nos dias que eu não estou treinando. Mas também só serve se eu estiver fazendo atividade física no contexto geral. Além disso, tem uma dose ótima. Já foi estudada a dose ótima dos suplementos e a gente tem que verificar, e é muito comum um erro na questão da dose. Você até está tomando o suplemento correto, no momento correto, para a atividade física correta, mas está tomando uma dose errada, ou muito menor, ou muito maior do que a dose que seria efetiva, e essas coisas precisam ser corrigidas. Principalmente para que a gente não faça, não tenha um desperdício de dinheiro e também em relação também à nossa saúde, para que não tenha nenhum dano na saúde. E ultimamente, mas não menos importante, a duração do tempo que eu vou utilizar o suplemento. Tem alguns suplementos que devem ser utilizados por um tempo limitado e outros podem ser utilizados de forma contínua por um tempo muito prolongado. Uma coisa muito importante que eu gostaria de chamar a atenção é a questão do risco do uso de suplementos. Principalmente suplementos que são importados do mercado americano. Muitos suplementos que são importados do mercado americano, eles podem vir contaminados. Na verdade, trabalhos mostram que até 58% dos suplementos no mercado americano podem estar contaminados com substâncias ilícitas, notadamente esteroides anabolizantes, estimulantes do sistema nervoso central e até hormônios da tireoide. O caso clássico aconteceu com a nadadora americana Jessica Hardy, que em 2008, um mês antes da Olimpíada de Pequim, ela foi pega no antidoping, tinha utilizado um suplemento termogênico que na verdade estava contaminado com uma substância ilícita chamada clenbuterol. Essa moça ela foi banida do esporte por um ano e não participou da Olimpíada de Pequim e ela era uma cotada para medalhista olímpica. Então a gente tem que fazer uma boa avaliação do suplemento, tomar os suplementos corretos, na hora correta. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Se você está tomando muitos suplementos, fique de olho. Provavelmente você está tomando suplementos desnecessariamente, gastando dinheiro, colocando tua saúde em risco, tá certo? Procura um profissional habilitado que te avalie de forma adequada e prescreva para você aquele suplemento que você está precisando para aquela atividade física que você está precisando ou para uma melhora de composição corporal. E lembrem-se que uma boa composição corporal e uma boa performance na atividade física se dá por duas coisas principais. Primeiro, treinamento da atividade física, treinamento físico adequado em quantidade, em qualidade, em tempo, tá certo? Com bom descanso, com boa recuperação e, associado a isso, uma alimentação adequada, comendo os macronutrientes necessários, proteínas, carboidrato, gordura, sim, é importante a gente comer também, tá certo? Vitaminas e minerais. E uma vez que você faça esse dever de casa, que você garanta que está fazendo essas coisas, você especificamente vai tomar um ou outro suplemento para que te ajude a melhorar a tua capacidade física e melhorar a tua composição corporal, tá bom? Contem comigo para o que precisar, estou aqui às ordens de vocês. Mandem as perguntas aqui na parte de comentários, que eu vou tentar responder o quanto antes para cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho da notificação e compartilha esse vídeo para que essa informação chegue a maior quantidade de pessoas possíveis e assim possa beneficiar todas aquelas pessoas que a gente gosta tanto, tá bom? Um abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima. Ficou muito melhor, não foi? Perfeito.